Amigos do Porta sempre 24 horas, boa noite, 20 horas e 5 minutos, com a diferença exatamente desses 5 minutos, porque nosso hábito é sempre 20 horas em ponto, né? Mas a gente estava vendo aqui alguns detalhes, nós estamos aqui com a professora Delcimar Azevedo, que é o seguinte, eu confesso que eu não conhecia a professora, né? Pelo menos não lembro, professora, me desculpe a falta de memória, mas eu creio que a gente se conheceu agora na divulgação do Para Fora, não é isso? Sim, sim, foi. Eu o conheço, né? Mas eu é anônima. O contato nosso, o primeiro foi esse. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que é o Parcor, é o seguinte, tá aí. Curso de licenciatura em educação bilíngue de surdos. O edital está aberto, tá aí o link www.ufpib.br/Parfor, 140 vagas, divididas no município de Floriano, Pedro II, Teresina, Picos, bolsa de R$ 700, olha só, para cursista indígena, pardo, preto, quilombola, PAEE, pessoa surda e do campo. Professor de escola básica pública, escola pessoa surda. Bom, na verdade, a gente já fez a divulgação e agora deixa eu voltar para cá, porque é o seguinte. Na divulgação deste trabalho, eu conheci a professora e confesso que me encantei com a história dela. Primeiro porque para chegar onde está, não foi brincadeira. Professora, quando a senhora era criança, qual era seu sonho, professora? Já era lecionar ou a sua infância humilde não chegava nem a sonhar com tanto assim? Não, JC, não chegava a sonhar, mas lecionar não era, não pensava ainda, não tinha essa maturidade ainda e nem essa intenção de ser professora. O destino me colocou e me colocou muito bem. A sua infância foi em qual cidade? Vamos começar por aí. Na verdade, eu nasci e morei até os 7 anos na zona rural aqui de Barão de Grajaú, um interior chamado Madre de Deus. Sei. Lá eu vivi com a minha mãe e os meus irmãos e meu pai. Sendo que a história que a minha mãe conta, que eu com 30 dias, né, 1 mês e 7 dias, ela é bem lógica, 1 mês e 7 dias meu pai saiu para fazer uns trabalhos e quando ele voltou eu já tinha 7 anos. Modos que Menina, eu, modos que eu fiquei com a minha irmã mais velha, meu irmão e a minha mãe, trabalhando de roça, eles trabalhando de roça, meu irmão mais velho, a minha mãe, trabalhando de roça, para poder manter a necessidade básica da gente lá no interior, nós três. Até então éramos só três, hoje nós somos 5, mas na época nós éramos três. E assim, eles trabalhando, meu irmão e minha mãe, e a minha irmã cuidando de mim. Até que surgiu uma oportunidade. Geralmente, no interior, naquela época, sempre tinha uma pessoa que ia e vinha às cidades. Até que, então, essa pessoa chegou, a minha irmã, convidando para vir para Floriano para brincar com umas crianças aqui numa casa de família. E a minha irmã, a que é a musa inspiradora de tudo, ela que iniciou tudo, ela veio. Ela sempre, diferente de mim, ela tinha um sonho. Meu sonho é conseguir vencer na vida e tirar minha mãe daqui. E assim a minha irmã veio para cá, para Floriano, morar nessa casa de família para estudar. qual a idade dela na A época? minha irmã, a minha irmã, eu creio que na época ela devia ter de 9 a 11 anos. Se fosse hoje, considerado até algo ilegal, né? Mas vamos para a época. Pois é. Mas na verdade, ela veio com o único objetivo de estudar. A gente morava no interior e naquela época era muito diferente de hoje, né? A gente vê que hoje a gente encontra na zona rural escolas bem estruturadas, com uma qualidade boa, e naquele tempo não tínhamos. E aí a minha irmã veio para cá, passaram-se alguns anos, e aí ela quis me trazer para essa mesma casa que ela morava. E assim eu vim, volta de uns 7 a 10 anos também, morar nessa casa, e comecei a estudar. A escola que eu estudava era o Fernando Marques, que essa casa que a gente morava ficava bem próxima ali do Fernando Me Marques. permita rapidinho aqui uma pausa. A gente sabe, você que nos acompanha, minha amiga Dália Leite, minha amiga Jordélia Costa,
A gente sabe o tanto que é difícil educar pessoas, educar filhos. A nossa entrevistada, ela, com pouco mais de um mês, o pai se afastou de casa, ficou só com a mãe. Ainda da infância, saiu do convívio da mãe para viver com pessoas, vamos chamar de estranhas, né, que não são parentes, mas em busca de educação, e conseguiu. E muitos, com pai, mãe, tudo em casa, não conseguem, falta de vontade, né? Falta de garra, de determinação, e pelo visto sobra aí na nossa convidada. Pois não, pode continuar. Daí a gente ficava, né, dividindo os trabalhos domésticos. A minha irmã ficava fazendo as coisas mais pesadas e eu, mais novinha, sempre auxiliando ela, mas a gente nunca deixou da parte mais importante, que era a questão da educação, de estudar. Estudávamos, eu ainda no Fundamental 1, ela já um pouco mais avançada, pela questão da idade, e assim passaram-se os anos. E quero ressaltar que nessa casa, essa família passou para a gente vários valores que a gente carrega até hoje, muitos ensinamentos que a gente também tem, e gratidão, porque se não fosse esta casa, essas pessoas, com certeza a gente não estaria onde nós estamos hoje. Então, é importante a gente ver que, por mais que nós éramos criança, que a gente trabalhava, que não era para trabalhar, que, na verdade, a gente veio para brincar com as meninas. Lá nessa família, tinha umas meninas mais ou menos da minha idade. E lá onde eu brincava mais, minha irmã trabalhava mais. Mas, assim a gente aprendeu e aprendemos a valorizar muitas coisas que essa família tinha muitos valores, tem ainda, que são vivos, graças a Deus. E, assim, passaram-se os anos, a minha irmã morou nessa casa por volta de 15 anos. E aí, eu acho que eu morei de 8 a 10 anos, é um pouquinho menos do que ela. E nesse passar de tempo, o meu pai voltou com a minha mãe, teve mais 2 filhos e completamos os 5 irmãos. Sua mãe é um anjo, viu? Me permita aqui o comentário, porque depois desse prolongado, né, ela ainda aceitou de volta, mas tudo bem. Rapidinho aqui, a Alzenira Alves está dizendo aqui, professora maravilhosa. E aí, um beijo, Alzenira. E aí, Edilene está dizendo, professora ótima. Muito bem, tá vendo só? Ai, obrigada. Bom, antes de chegar na professora, onde foram os passos da aluna? Seus passos da aluna? As escolas que eu estudei, né? Essa minha história, ela assemelha com a história de algumas pessoas e as quais eu conto na minha sala de aula para servir como uma forma de motivação para os meus alunos, né? Para eles verem que Fernando Marques, antigo Fernando Marques, aqui perto da Secretaria de Educação. Certo. Eu morava aqui na Fernando Drummond, bem pertinho. Certo. E daqui eu fui estudar lá no Ministro Pedro Borges. Fui estudar também no Odorico Castelo Branco, lá perto do hospital. Isso tudo estudo na tarde, porque a gente fazia os trabalhos domésticos de manhã, estudo na tarde, sol, quente, ia e voltava a pé. E estava tudo bem, tudo bem. Então, finalizei meu fundamental no ginásio 1º de Maio. Nessa época, minha irmã, ela conseguiu um trabalho, né? Essa família que a gente morava, conseguiu que ela trabalhasse no segundo turno em um local. E aí ela passou a pagar para mim o 1º de Maio, onde eu estudei 6º, 7º e 8º ano. Na verdade, era série lá na época. E a minha irmã pagou para mim, né? Porque naquela época houve um período aí de greve nas escolas que ficou mais de 6 meses sem aula. Então, ela conseguiu pagar para mim. Depois disso aí, eu fui para o antigo pré-MEN. Essa irmã maravilhosa. É um amor de gente. Solimar. Solimar, não sei se eu lhe conheço, me perdoa pelo nome, não estou ligando a pessoa, mas, a maravilha de pessoa você é, viu? Você abriu os caminhos aí para sua irmã e, na dificuldade, abriu novamente para a escola particular, né? Muito bem. Rapidinho aqui, só a Francisca Rocha está dizendo, professora maravilhosa dos meus filhos. Professora, é gratificante a gente ouvir isso, né? A Alzenira segue mais aqui. Obrigado, professora, aprendi muito com você, muitos ensinamentos maravilhosos. Tem preço essas manifestações? Não tem. Não tem dinheiro que pague isso aqui, não tem. Sim. E a gente recebe muito esses carinhos, embora hoje assim é um pouco menos, né?
a questão dos alunos de hoje, em relação, com certeza, ao Zenira, lembro muito bem, lá do Colégio Estadual, Oswaldo da Corte Silva, mas os alunos de hoje, eles não têm mais essa afetividade que tínhamos anteriormente. Sim, daí eu fui estudar no Pré-MEM. Antes de eu estudar no Pré-MEM, foi a época que a minha irmã casou. Minha irmã casou. E, assim, olha o que eu fiz com ela. Ela casou hoje, eu fui morar com ela amanhã. Olha. Não dei um dia de lua de mel para ela. Muito bem. Porque, assim, eu não queria ficar sozinha, né? E então, eu fui morar com ela. E lá morei por alguns anos. Comecei o ensino médio. E logo no segundo ano do ensino médio, casei e tive meu primeiro filho. Aí você imagine aí o que acontece. Geralmente, a maioria das adolescentes nesse período que entre ter um relacionamento e um filho desiste, né, de estudar. E eu não desisti, né? Com o apoio da minha família, para ficar com meu filho, eu não desisti. Tá certo, muito bem. Concluí. Na verdade, toda a sua história, ela serve de exemplo. Por isso que a gente me convidou aqui. Viu? Só rapidinho ver aqui, rapaz, mais pessoas se manifestando. Joelson Soares está dizendo, grande professora. A Alzenira botou os corações. E a Elisiane Vieira está dizendo, parabéns, Elcimar. De vez em quando a gente vai interromper para dar lugar para essas manifestações que são importantes para o nosso trabalho. Sim, sempre. Sempre. Pois não, então, mãe, esposa, dona de casa, estudante. Exatamente. Tudo pessoa. Do nossa pessoa, né? Então, moravam comigo, meu marido e minha cunhada, foi quem me ajudou a ficar com meu filho, para que eu não desistisse, para que eu continuasse estudando. E assim, eu concluí o ensino médio e fiz, juntamente com o técnico em contabilidade, que foi meu primeiro curso segundo grau, né? Que o pessoal falava na época. Eu fiz também o pedagógico. Fiz o pedagógico na época, o Nobel. Aí, nesse período, eu não trabalhava. Quem pagava era meu marido. E aí, fiz o pedagógico. E logo que eu terminei o ensino, o segundo grau, eu passei no vestibular para ciências biológicas, para biologia. Cursei o curso inteiro de biologia, me formei tudo, não me identifiquei. Nesse mesmo período, eu comecei a fazer cursinhos para concursos, né? Estudar para concursos, comecei a estudar para concursos e engravidei da minha filha. Continuei estudando para concursos, mesmo grávida, já pare, não pare. E prestei concursos para o Estado e fui selecionada, né? Passei no Estado do Piauí e comecei a trabalhar no Estado do Piauí. Assim, não me identificando com biologia, eu fiz também o vestibular para a educação física. Aí eu me encontrei, que é onde eu trabalho até hoje, tá? É o curso das minhas paixões. E eu faço com todo amor, aprendi e estudo ainda hoje, ainda tenho mais a aprender dentro da educação física. E daí passaram-se os anos, né? Passei no concurso, teve o concurso da Prefeitura de Floriano também, passei no concurso, fiquei trabalhando Estado e município com educação física. Isso em 2003. Muito bem. Durante... A Rosário está dando boa noite, e a Francisca Souza está dizendo aqui, ótima professora. A Francisca Souza. Boa noite. Então, nesse período de tempo, com meus filhos na escola, e eu trabalhei na zona rural, trabalhei 5 anos na localidade Saco. Quando eu entrei no município, foi para lá que eu fiz. Então, foi para lá em que eu fui trabalhar, na localidade Saco. Peguei chuvas, quedas de moto, aprendi muito. Fiz muitas amizades lá que eu carrego até hoje. Tive uma parceira muito maravilhosa que também me ajudou nesse percurso, que foi a professora Vildelene, que veio a óbito este ano. Inclusive, aquela que eu lhe pedi para que você colocasse a nota naquele período. Sim. E ela foi minha parceira durante 5 anos para a localidade Saco. E aí, nesse corre-corre, eu não tive a oportunidade de sair para fazer um mestrado, um doutorado, que seria o ideal. Mas aí, como eu não queria ficar sem estudar, eu fui fazer mais curso superior, fui fazer mais licenciatura. Aí eu fui fazer pedagogia,
E também fiz inglês pelo Parfor. Eu sou formada em inglês pelo Parfor. Não atuo em inglês, mas eu fiz a licenciatura. Maravilha. Rapidinho aqui, eu quero saber o seguinte, essas manifestações aqui me levou a falar que hoje em dia não existe tanto isso, certo? Muito embora sendo muito jovem, não resta dúvida que a professora acompanhou uma mudança enorme nos relacionamentos humanos, na educação e tudo mais. Como é que a senhora avalia esse desenvolvimento que, por um lado, facilita, mas, por outro lado, parece que causa um esfriamento entre as pessoas, né? Por exemplo, a professora ia a pé para a escola, dificuldade e tudo mais. Hoje, pelo Parfor, a pessoa recebe para estudar. Essas mudanças, na sua avaliação, o que tem de bom e o que tem de ruim nesses avanços? Olha, JC, eu acho o seguinte, falando de educação básica, tá? Não estou falando do Parfor, falando da educação básica. Já chegar no Parfor. Eu acho que a facilidade hoje é tão grande que as pessoas não valorizam em algumas coisas. Na minha época, era no sol quente, era a pé, a gente ia. O ensino tradicional, para mim, eu acho que é o que deveria prevalecer, porque é muita liberdade. Hoje, na escola, a gente adula os alunos para assistirem aula, para ficar com a gente, mesmo eles sendo beneficiados com um pé de meia, que é um auxílio, para eles estarem na escola, mesmo assim, eles não vão. Mesmo sabendo que se não frequentar, pode ser cortado Bolsa Família, muitos não vão. Então, assim, eles não valorizam. E se vão, não vão no intuito de aprender. Não estou generalizando. Estou falando de modo geral. Né? Uma grande parte dos alunos. Eu digo isso porque eu trabalho da educação infantil até o ensino superior. Então, eu tenho aluno de todas as modalidades. A gente pode dizer que houve, usando aqui a expressão matemática, houve um crescimento e inversamente proporcional. Facilitou para os estudantes e dificultou para os alunos. Porque na sua época de estudante, o professor era, não estou dizendo que não seja hoje, mas era assim uma autoridade quase que endeusada, não era? O professor chegava na sala de aula, todo mundo ficava em silêncio, aquela coisa toda, e hoje não está tanto assim, né, professor? Eu carrego comigo exemplos maravilhosos de professores que eu tive, que eu me espelho, como eu posso citar aqui a professora Leia, que é minha professora de língua portuguesa, então uma pessoa que eu me espelho bastante. Já na educação física, eu tenho como referência a professora Joilza, que foi professora nossa de educação física, e outra pessoa que eu tenho como espelho também de vida, de profissão, que foi meu professor de educação física no 1º de maio, que é o professor Carlinho. Então, assim, eu me espelho nessas pessoas que contribuem comigo. E eu sei que eu também sou espelho para alguns alunos, mas, assim, de modo geral, a gente vê que em uma sala de aula tem aqueles que estão lá exatamente querendo progredir, querendo aprender, mas a gente sabe que tem outros ali só para passar de ano ou para garantir a Bolsa Família ou o auxílio do governo, infelizmente. E que a gente, nós como professores, não somos vistos em alguns momentos como uma pessoa que era visto no patamar diferenciado, nem por eles e nem mesmo pelos governantes. Muito bem. Eu me perdoa a ignorância, eu não conheci o Parfor, não adianta dizer que sim. A gente se conheceu na divulgação desse curso aí para surdo e tal, né? Mas você falou agora há pouco que foi formada pelo Parfor. Então, há quanto tempo existe? O que é o Parfor, na verdade? O Parfor é um programa de formação de professores na educação básica. Ele chegou exatamente para formar aquelas pessoas que atuavam em uma área, mas que não tinham formação para aquilo ali. Por exemplo, supomos que eu sou professora de educação física, eu dou aula de educação física, mas eu não sou formada em educação física. Então, o Parfor veio exatamente para qualificar esses professores que estão atuando em uma área que ele não tinha habilidade para isso. Então, o Parfor veio em 2010, quando iniciou, e começou com alguns cursos a nível de Brasil, né? Aqui no Piauí, em vários. O Parfor, ele funciona não só na UFP, na Universidade Estadual do Piauí, no Instituto Federal, e na UFP. Eu falo pela UFP porque eu estou pela UFP hoje, né? Então, eu falo pela UFP, mas eu já trabalhei na UESP também pelo Parfor. Mas uma curiosidade, quando a senhora fez o seu curso, não tinha bolsa não, né?
Não, não tinha. Não tinha. Teve um Parece período aí que, que foi muito embora, desculpa que me interromper, muito embora seja muito jovem, mas parece que assim, o tempo mais difícil da educação foi o que a senhora pegou, né, professora? Sim, sim, sim. E Mas contar a assim, sua história para os alunos, eu acho que deve, pelo menos para a maioria, servir de motivação, entendeu? Porque a senhora sim, ralou pra caramba, né? tanto para os alunos da educação básica, né? Eu vejo mais pelos os alunos da educação básica, porque eles ainda não têm uma ideia formada. Os professores do PAFO, eles já são professores que atuam, então a maioria já conhece, já entende. Mas os alunos mesmo da educação básica, eles precisam entender e conhecer. Por isso, a importância da gente conversar, da gente expor. Pelo que eu já passei, eu chego na sala de aula às vezes e eu começo a contar alguma parte da minha vida, principalmente quando eu percebo que tem uma menina que está grávida, que tem uma pessoa que está vindo só porque quer vir mesmo, ou para garantir a seu auxílio, mas que não está ali para aprender. Falo da questão da evolução, do que eu conquistei, como eu conquistei, porque as pessoas que veem uma pessoa estar num patamar hoje, acham que a gente já nasceu ali. Não, você tem aquele carro, você é rica, você tem isso e aquilo, não sabe quais foram os degraus que você teve, os caminhos que você teve que trilhar, as quedas que você teve que levar na lama indo para o interior para poder conseguir as coisas que você tem. Às vezes a gente é julgado por isso. Então, eu coloco isso para os meus alunos para que eles possam entender e se motivar. E muitos se motivam, com certeza. Tem um fator, tem um público que também, eu creio que em grande parte não colabora com isso. Com todo o respeito, me perdoe a sinceridade, os pais que estão nos assistindo, mas assim, houve uma época em que quando o pai, quando o professor tinha uma reclamação de um aluno e que mandava chamar os pais, o aluno já ia se tremendo. Hoje, a gente vê situações que tem pais querendo fazer o professor tremer. Ou seja, entrega os filhos e diz, como que diz assim, toma que a educação é contigo. E quando tem qualquer problema, ao invés de cobrar do filho, quer cobrar do professor. A gente vê, às vezes, até no Noticiário Nacional, questão de violência. Sem falar nas agressões, né? Pois é Agressões isso. que a gente recebe, Como é que tanto está física. essa situação no nosso meio? Como é que está o relacionamento pais? Tinha aquela reunião de pais e mestres, né? Era com mais de todo mundo. Como é que elas estão hoje? Como é que está o relacionamento? Eu acho assim, vou falar nos dois níveis, né? Ensino fundamental, que eu trabalho, e o ensino médio. O ensino fundamental, os pais são bem mais presentes, claro, são crianças ainda, e participam quando é convocado pela gestão para as reuniões de pais e mestres. Sabemos que devido a esse corre-corre, há sempre alguns que não comparecem, mas na grande maioria eles comparecem. Já nos pais do ensino médio, que também é solicitado, são pouquíssimos que aparecem. Mas você sabe que aqueles pais que aparecem são exatamente daqueles alunos que a gente sabe que aqueles alunos ali são as estrelas da sala. É, né? Eu sei. Só aí a gente tem essa Uma diferenciação referência, de uma que... base. Pronto. Exatamente. Só rapidinho bem cá. Clara Cecília está dizendo, professora maravilhosa. Alzenir Alves está dizendo aqui, é uma verdade. Vínhamos do Boqueirão pagando passagens, acordava às 5 da manhã, muitas vezes chegávamos atrasados e voltávamos às 13 horas na aviação São Francisco. Era sofrimento, mas era muito bom. Olha, professora. A maioria dos viagem com esse texto, né? Viajando no tempo. Sim. Com certeza, a maioria dos professores que trabalharam e que ainda trabalham na zona rural passa por essas dificuldades. Eu tenho vários colegas que ainda trabalham na zona rural, graças a Deus, professores assim, altamente renomados, aos quais eu admiro muito, e que hoje facilitou mais. A maioria das pessoas hoje tem um transporte, tem uma moto, né, divide o combustível de um carro, mas na minha época era na chuva mesmo de moto. Ralando. E deu tudo certo. O Joelson Soares está dizendo o seguinte, a educação é responsabilidade dos pais, da família e a educação. Essa sim é a responsabilidade da gente, professores. Ele deve ser professor, com certeza. Então tá aqui. Tem que ser compartilhado. Eu digo sempre, professor, que é o seguinte, o aluno passa mais tempo em casa do que na escola. Mesmo que seja 2 turnos, mas é de segunda a sexta, e do sábado, domingo, feriado e férias,
é em casa. Então, a responsabilidade maior, com certeza, tem que partir dos pais. E não jogar, como que diz a história, né? Toma que o filho é seu. Mas é tão gratificante quando você chega na escola. Você chega naquele portão que vem aquelas carinhas lindas correndo, tia, abraçar você. Assim, não tem dinheiro que pague. Tia, aí olha a tia da educação física, olha a tia assim. Então, é muito legal a gente ver isso aí e nos motiva a querer fazer sempre mais. Você perguntou no início da nossa conversa se desde pequenininha, se eu já sonhava ser professora. Não, eu não sonhava. Sabe o que eu queria ser? Juíza. Juíza? Juíza. A casa que eu morava era de uma juíza. Então, eu me espelhava nela e achava ela a coisa mais linda quando ela vestia aquela roupa para ir para o tribunal. E eu dizia, eu vou ser igualzinha a ela, eu vou ser igualzinha a ela. Só que, devido eu ter engravidado e a gente não ter direito aqui em Floriano na época, eu não fui fazer direito. Então, fui para a educação, eu não escolhi a educação me escolheu. E aí, a pessoa diz assim, não, quem escolhe a educação trabalha por amor. A gente faz bem feito aquilo que a gente se dispõe a fazer. Então, eu acho que eu faço um bom trabalho pelas respostas dos meus alunos, pela resposta dos pais dos meus alunos. Eu creio que eu faço um bom trabalho. Mas, assim, não era meu sonho, não foi meu sonho ser professora, mas eu tenho 20 anos já de docência. Eu pensei que era de idade. Também, né? A nascida dentro da escola. É verdade. E assim, você seguiu, né? A gente, o tempo foi passando, né? Eu me formei em letras em inglês pelo PAFO e logo em seguida eu coloquei meu currículo. O PAFO, a seleção dos professores, é currículo. Geralmente, as vagas são para professores, mestres, doutores, professores efetivos da Universidade Federal, no caso da UFP, que eu estou me referindo. Coisa que eu não era. Mesmo assim, eu sempre fui ousada, eu sempre me permitia a fazer as coisas e em busca, eu não tinha medo. Tá? Eu não tenho medo de buscar fazer acontecer. Professora, nós vamos já entrar nesse assunto, né, que eu achei uma maravilha, sinceramente, eu fiquei encantado, que é a bolsa, né, do curso de licenciatura em educação bilíngue de surdos, né? Eu estou mostrando aqui para o internauta de casa, mostrando aqui a postagem, vamos já entrar nisso aí. Mas antes eu quero lhe fazer uma pergunta que eu gosto sempre de perguntar para profissional de educação. Eu tive, já está em saudosa memória, que ele gostava de dizer assim: feliz do aluno que supera o mestre e triste do mestre que não gosta disso. Certo? Na sua trajetória, a senhora já teve o prazer, com certeza, de ver alunos que foram bem longe, né? São o bambambam em suas áreas, aí seja ela qual for, bem destacado. Mas eu quero acreditar também que já viu ex-alunos que, por não assimilarem seus conhecimentos, hoje, ao invés de estar trabalhando, estão dando trabalho, digamos assim. E esses dois polos dos sentimentos, professora, como é a experiência de ver alguém prosperando, que teve a base através dos seus ensinamentos, e aquele que não quis os ensinamentos e está numa situação complicada? Olha, JC, a gente entristece o coração quando a gente vê um aluno que passou pela gente, né? Você encontra na rua, né? Você encontra na rua uma pessoa que está não desmerecendo nenhuma profissão, né? Mas às vezes lá com as drogas, a gente às vezes conhece, a gente dá para reconhecer, ou até mesmo através do seu portal ou outro, a gente costuma ver. Eu vi uns meninos que foram meus alunos, assim, o coração parte quando a gente chega a ver eles nessa situação, que a gente sabe que é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Então, a gente, às vezes, pergunta, será que a culpa foi da nossa? O que a gente deixou de fazer? Por que a gente não foi mais presente? Então, essas mesmas perguntas eu creio que os pais devem fazer para si mesmos, porque as pessoas tendem a se culpar por algo que não é culpa sua. Escolha de quem, né? Escolha. E por outro lado... É isso que eu ia saber, a experiência de encontrar... Por outro lado, a gente, assim, se irradia de alegria quando a gente vê um aluno da gente prosperando. Eu tenho alunos
pedagogos, mestres, doutores. Foram meus alunos, principalmente lá da época de que eu trabalhei. Eu estudei no Pré-MEM e comecei a minha vida docente lá no Pré-MEM. E lá, por volta de 2003 a 2006, tive uma das turmas que, assim, que me deixa uma memória maravilhosa. E interessante você fazer essa pergunta, porque essa semana eu fiz uma postagem sobre uma aluna exatamente dessa época, a Valéria. A Valéria foi uma aluna daquelas alunas que gruda no sentido positivo e gostoso de ser com você. Que aquela aluna que traz para você mensagenzinha, mesmo sendo do ensino médio, traz uma cartinha, e que todo dia você dá o bom dia dela é bem melhor do que todos os outros bom dias que você possa ver. E assim, a Valéria me surpreendeu há uns 15 dias atrás, quando ela disse: professora, eu preciso falar com você, porque eu tenho um presente para lhe dar. E assim, eu nunca perdi o contato com a Valéria, mas a gente não tinha como estar tão próximo direto. Valéria hoje trabalha na Universidade Federal do Maranhão, na UEMA, São João dos Patos. E aí ela me apareceu com este livro. Olha. Esse livro, ela organizou esse livro junto com os alunos dela lá do Impacto Kids. Desde 2022, ela, junto com os alunos, escreveram este livro e publicou este ano. Então, ela me deu esse presente, não só a questão do livro, mas essa memória. A gente sentou, conversou e reviveu momentos maravilhosos que nós passamos naquela época lá. Então, isso faz com que a gente acredite que a gente pode mudar, sim. Não pode mudar 100%, mas a gente faz a diferença, nós, professores. Ela diz que eu fui uma inspiração para ela, que eu fui um exemplo. Ela diz aqui um monte de coisa, mas ela não imagina o tanto que ela também foi para mim, assim como os alunos. Eu digo assim, gente, eu sou só uma aqui, vocês são vários, então eu deixo um pouquinho de mim, mas eu carrego um monte de vocês. Então, os alunos, eles ensinam muito a gente. Eles não têm noção do tanto que eles ensinam. Quando a gente começa a dialogar sobre as vidas, às vezes a gente absorve as histórias dele e a gente chega de inspiração. Eu imagino. Aí a pessoa pensa aí, a aula dessa mulher só conversando? Não, gente, não é. Mas vez ou outra a gente faz uma reflexão no início ou no final da aula. Geralmente com os meninos do ensino médio. Aqui está sendo praticamente uma aula, viu? Não é nem entrevista, é uma verdadeira aula. Professor, tudo que fala é dando aula. Rapaz, eu estou vendo aqui o seguinte, 20 horas e 38 minutos, já estamos com mais de 30 minutos, professor, desse bate-papo, viu? Agora, tá bom. Vamos ao assunto que deu início ao nosso contato. Está aqui a tela, põe esse banner dessa postagem do Parfor, né? O internauta em casa está vendo. Vamos nós aqui, professor. 140 vagas divididas nos municípios de Floriano, Pedro II, as pessoas interessadas em fazer parte, está aí o endereço, né, professora? www.ufpi.br/Parfor. Isso. Por aí. Esse é o site. O site, né? A página do Parfor. Lá você vai encontrar o endereço do seletivo. Eu quero só ressaltar para fechar a questão da minha história, que eu comecei no Parfor como professora formadora, né? Me formei em inglês, mas eu fui professora formadora desde 2014 até que a professora Glória Ferro, que é a coordenadora institucional do Parfor UFP, no Piauí, e ela me convidou para acompanhar como coordenadora local uma turma aqui de Floriano, onde eu estou como coordenadora da turma de educação física. E aí agora veio o Parfor Equidade. O Parfor Equidade não é um outro Parfor, é o mesmo Parfor. A diferença é que são cursos mais voltados para um público mais abrangente e, diferentemente do outro, que era voltado só para professores, formação de professores, o Parfor Equidade também é voltado para a demanda social, é voltado para as pessoas da sociedade que se enquadrem dentro dos requisitos que o edital exige. Então, nós temos aqui em Floriano 35 vagas para educação bilíngue de surdos. Licenciatura, pessoal, não é um curso de extensão, não é uma especialização, é uma licenciatura com duração mínima de 4 anos. Funcionará
na Universidade Federal, com todo o padrão de qualidade da Universidade Federal do Piauí. Então, são 35 vagas e as vagas, elas são preenchidas através do edital da seleção de currículo, onde, dentro do edital, tem todos os requisitos para que você possa se inscrever e anexar os documentos. Eu falei para você ontem que a procura estava pequena, mas eu atribuo a procura, primeiro, pela falta de divulgação, né? Que, graças a Deus, agora, com você, a gente passou a ter um retorno bem maior na questão da divulgação com você e com a Rádio Alvorada ontem. E também às vezes, as pessoas, elas, uma pequena dificuldade, ela já desiste. Tá? Como eu digo, eu sou muito persistente, eu não desisto nunca, enquanto eu não consigo, quando eu estou lá em cima, que eu ainda acho que eu não alcanço, eu ainda dou um salto para ver se eu consigo. Mas tem gente que desiste com facilidade. Então, para fazer a inscrição, é simples para mim, que conheço. Mas talvez para a pessoa que vai fazer a inscrição não seja tão simples, talvez seja um dos fatores que está dificultando as pessoas a se inscrever. Mas a gente disponibilizou, pedimos a ajuda de uma colega que está na Secretaria de Educação aqui do município, a professora Luzânia, que ela trabalha na sala de educação especial, ela se dispôs a ajudar as pessoas que estão com dificuldade de fazer essa inscrição. Então, quem quiser tentar se inscrever, que estiver com dificuldade, o site é intuitivo, você vai, acessa e ele já vai dizendo o que você tem que fazer. Seguindo passo a passo, né? Seguindo passo a passo, mas mesmo assim tem algumas pessoas que não conseguem. Então, lá na Secretaria de Educação... E tem uma professora à disposição. Sim, tem uma professora lá, não é exatamente à disposição, mas ela se propôs a ajudar, tá? Para colaborar com a gente em relação a isso aí. Então, essas 35 vagas serão selecionados os professores, 50% das vagas são para professores, e os outros 50% é a demanda social. A demanda social vai entrar as pessoas também do nosso público-alvo, que são as pessoas pardas, pretas, quilombolas, o pessoal da educação do campo, o pessoal da educação especial de um modo geral. Essas pessoas, elas têm prioridade no curso, bem como são essas pessoas que serão agraciadas com a bolsa de R$700. Então, para deixar bem claro que a bolsa de R$700 não são para todas as pessoas, são para essas pessoas que estão no nosso público-alvo da educação bilíngue de surdos. Muito bem. Professora, 20 horas e 43 minutos, agradecer pela aula, eu não vou nem chamar de entrevista, parabenizar pela sua história, viu? Em primeiro lugar, parabenizar pela sua história, dizer a você que nos acompanha, quando estiver pensando em desistir, assista esse vídeo do início. Aí você vai ver que não é assim. Você não pode desistir. Está aí um exemplo de quem teve e tem persistência. O resultado chegou e está aí. Né? Poderia ter parado na primeira dificuldade, ter parado no primeiro filho, né? Parar de estudar, como muitas jovens fazem. Nada disso parou. É por isso que eu me falei no vídeo. Parece que a professora não para nunca, né, professora? Sou bem elétrica. Sou bem elétrica. Os meus filhos costumam dizer que não sabem onde é que eu acho tanta energia. Eu acho que é exatamente por ser profissional de educação física, né? Porque por si só, ele já faz a gente ficar assim ativa. A idade dos filhos? As idades? O meu filho tem 28 anos e a minha filha 24. Meu filho é engenheiro, minha filha é médica veterinária. Era bem, tem um negócio aqui errado. Eu não entendi direito, não. Você não entendeu? 8 anos o menino tem? 28. Meu Deus do céu, eu vou encerrar. Eu pensava que eram crianças, professora, são meninos. A senhora é uma criança? Tá? Não. Comecei cedo, assim. Quem não tem casa, quer casa. Então, como eu vivi muito tempo nas casas dos outros, eu acho que um dos fatores que fez com que eu acelerasse o processo foi exatamente querer uma casa. Não, mas eu me refiro, a professora tão jovem, tá aí, porque tá vivendo, dizer que tem filho da cidade, pelo amor de Deus, viu? Às vezes as pessoas dizem, eu atribuo isso aos meus alunos, né? Eu convivo sempre com jovens e crianças, e aí eu absorvo a juventude deles para mim. Tá andando na contramão do tempo, professora, pode ter certeza disso.
Pois é, professora, mais uma Obrigada. vez, muito obrigado, parabéns pela sua história. Vocês, crianças aí que são filhos da professora Delcimar, eu não preciso dizer para vocês se orgulharem, porque vocês sabem mais do que eu. Eu que tive o prazer de conhecer agora, estou orgulhoso com essa amizade que fiz. Imagine vocês que nasceram dela, cresceram com ela, aprenderam e aprendem com ela, e o resultado é o que vocês são. Parabéns aos filhos, parabéns ao esposo, né, que com certeza é quem soma também no dia a dia. E, claro, parabéns à Com professora. certeza, é minha base. Foi ele que, junto comigo, me ajudou a construir o que nós temos hoje, O nome dele tá? é Teodoro. Teodoro. Meu amigo Teodoro, Teodoro. parabéns, meu amigo. Professora, sucesso e muito mais conquista ainda na sua vida, tudo bem? Obrigada. Eu quero só mandar um abraço para meus alunos, tá? Meus alunos, ex-alunos, os futuros, os pais dos alunos e meus colegas de trabalho que sempre estiveram perto, que contribuíram também para todo o ensinamento, seja com os alunos, seja na minha vida. Agradecer a você e agradecer pela divulgação do PAFO e dizer que quem tiver dúvida, ainda falando sobre o PAFO, pode entrar em contato comigo, tá certo? Que a gente resolve. Lembrando que as aulas só vão funcionar, só vão iniciar em janeiro, do PAFO Equidade, Educação Bilíngue de Surdos. Outro contato com a professora é por rede social, tipo assim, ou a senhora disponibiliza telefone, não, né? Para não ter... Não, pode através do e-mail ou do seletivo PAFO. Eu tenho um grupo de WhatsApp que eu fiz com as pessoas que fizeram a resposta de um questionário. Eu estou com 200 pessoas no grupo de WhatsApp. Então, pode me procurar no Instagram, Delcimar Azevedo, no Instagram, e aí a gente direciona para o WhatsApp. Muito bem. Eu vou encerrar. A professora permanece aí online só para a gente fazer a foto aqui no final, tá bom? Tá certo. Um abraço. Permanece aí, não sai agora não. Vocês que nos acompanharam desde o início, né? São 20 horas e 47 minutos. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas com você.